Olá, começa agora mais um programa Cidadania na TV Senado. E 2 de abril é definido como o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A data, estabelecida em 2007, tem por objetivo difundir informações para a população sobre o autismo e, assim, reduzir a discriminação e o preconceito que cercam as pessoas afetadas pelo transtorno, que aparece na infância e tende a continuar até a fase adulta. Para a gente conversar sobre esse assunto, nossa convidada de hoje é Daniela Freitas, especialista em análise do comportamento aplicada. Bem-vinda, Daniela. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, quebrando justamente essa primeira barreira que nós estávamos conversando, né? De levar informação para as pessoas sobre o autismo, sobre as intervenções que têm evidência e tentar, né, com esse primeiro passo, melhorar a qualidade de vida de muitos. Daniela, para a gente começar então, queria saber para você, essa data, o dia 2 de abril, você que é especialista no assunto e é uma pessoa autista, o que significa para você essa data? É a base, é a oportunidade que nós temos de falar com o mundo sobre as nossas peculiaridades, as nossas diferenças, né? Porque o autismo, nós estávamos falando que existem autismos dentro do autismo e é uma grande janela para que a gente leve essa comunicação. Eu estava até falando contigo há pouco, né, que nós temos 3 grandes barreiras para desmistificar o autismo, né? Essa primeira barreira é levar essa informação, e eu agradeço por estar aqui, ter essa oportunidade, levar informação sobre o autismo. O segundo passo, né, é justamente as pessoas se interessarem. Então, vocês veem que está cada vez aumentando mais a internet, os autistas estão se colocando ali à disposição, trazendo conteúdos que são informativos, mas ao mesmo tempo muitas vezes engraçados, justamente para que as pessoas tenham interesse no assunto. E, por fim, que as pessoas vivenciem isso, elas entendam essas peculiaridades, entendam como nos ajudar para que a gente vá formando uma sociedade melhor, mais inclusiva, menos capacitista. Eu aproveito para te perguntar também como que o autismo é diagnosticado. A gente estava conversando antes do programa começar sobre essa questão. O autismo vem de nascença, é genético, é hereditário? Como é que funciona esse diagnóstico? Em que momento da vida ele é diagnosticado? Vamos lá, essa questão eu quero trazer um pouquinho antes disso, né? Se discute muito sobre as origens do autismo e recentemente, em 2020, saiu uma pesquisa imensa na JAMA com mais de 2 milhões de indivíduos, bem relevante, né? Trazendo a correlação genética. Então, trouxe uma correlação genética do autismo, grande parte hereditária. Então, assim, a gente já entende por aí que o autismo ele já vem desde o nascimento. Então, grande parte hereditária, as outras percentuais a gente ainda tem muito que estudar, muito que entender. Nós entendemos sobre genética, o que todo mundo estudou na escola, né, aquela base, né, que os genes eles trabalham em relação à nossa parte comportamental, né? O que nós nos comportamos tem muito dessas bases genéticas. Isso começa lá da fecundação, onde vai desenvolvendo todo o tubo neuronal, todas as células, né, relacionadas à formação do nosso cérebro. Nessa fase já começam essas modificações. O cérebro autista ele funciona de uma forma diferente, como de outros transtornos também. Existe essa diferença, justamente nessas primeiras fases, mas você não consegue detectar com o exame. Você não vai conseguir detectar com a tecnologia que a gente tem atualmente, simplesmente olhar assim, então esse daqui é um cérebro autista. Não conseguimos. Essas modificações, elas se dão ali. Parte delas, nós sabemos que é hereditária, como eu falei, e a outra parte, ela é sensível a esse ambiente intrauterino. Então, existem ações, substâncias, a gente ainda não sabe, essa é a realidade, que pode interferir nesse ambiente intrauterino. Conforme vai desenvolvendo, nasce, certas questões comportamentais começam a ficar mais evidentes. Em alguns autistas mais, em outros menos. Por exemplo, o contato visual reduzido. Eu estou olhando aqui no seu rosto. Você jura que eu estou olhando para os seus olhos? Não, eu estou olhando para a sua testa. Porque eu aprendi a mascarar.
Já o meu filho, que também é autista, ele é um autista com maior suporte, ele já tem mais dificuldade nessa manutenção do contato visual, esse rastreio visual. Então, existem várias questões que já são perceptíveis desde pequenininho. Vamos lá pegar aquele autista que você fala assim, nem parece autista, que ele vai num ambiente e grita, e mesmo que você ensine para ele, não pode falar alto, é porque falha uma performance visual do ambiente e muitas vezes ele não sabe entender tão bem como ele tem que se comportar ali. Então, são várias essas questões. Então, essa primeira pergunta que você trouxe é desde o nascimento. Sobre como é que é feito o diagnóstico ele é comportamental. Então, nós temos que olhar os dois grandes eixos dos diagnósticos que vem no DSM, né, que é o nosso manual dos transtornos mentais. Nós estamos na 5ª versão. Esses dois eixos são os excessos comportamentais e os déficits, né? E os déficits, reciprocidade social, questão de entender a comunicação verbal e não verbal. Então, por exemplo, eu estou falando aqui sobre autismo, eu adoro falar sobre autismo, eu posso passar dias falando sobre autismo sem parar, até que você não vai aguentar. E eu não vou perceber que você não está interessado. Você vai ter que me falar claramente que não está interessado ou sair daqui desse ambiente. Então, é basicamente isso. E nós temos o outro lado também, que são os excessos comportamentais, que, por exemplo, estereotipias, questões questões sensoriais, né? Então, vou dar um exemplo meu, eu como pessoa autista. Eu não entendo quando eu estou com frio e com calor direito. E eu demoro a entender, eu demoro a perceber. Às vezes estou trabalhando com os colegas, coloco o ar-condicionado gelado, porque eu tenho uma questão sensorial em relação a isso. E tá frio, eu não estou percebendo que tá frio. E todo mundo, nossa, tá frio. Gente, tá frio, por isso que eu estou incomodada. E eu não percebia que estava frio. Ou tá calor demais, eu estou incomodada, eu não sei com que eu estou incomodada, mas eu não percebo isso. Até alguma pessoa fala, nossa, tá quente, vamos ligar o ar-condicionado? Eu estou com vontade de fazer xixi. E muitas vezes eu não demoro a perceber de que eu quero ir ao banheiro. E isso não é raro no autismo, essa percepção do próprio corpo. E você vê que eu trouxe já, né, que essa questão do autismo, ele é um espectro. Isso vai variar de autista para autista. Então, tem autistas, por exemplo, que vão demorar até os 9 anos para fazer um desfraude. E se comunica bem. E consegue falar, se expressar. Mas demora para conseguir ter esse controle e essa percepção do próprio corpo. Ok, nós entendemos essa base comportamental, né? Porque o autismo, a gente consegue enxergar, a gente não tem um exame para autismo, a gente tem uns exames genéticos que já entenderam que as bases do autismo são genéticas, só que nem todos os genes foram mapeados. Então, a gente ainda não consegue fazer um exame e falar, ele é autista. Se é comportamental, nós temos uma ferramenta muito boa que é a análise do comportamento aplicada, que é uma ciência que estuda o comportamento. Então, com essa ciência, nós conseguimos desenvolver intervenções para melhorar a qualidade de vida da pessoa autista. Então, eu não sei, completei? Ótimo. E era sobre isso que eu ia perguntar para você agora mesmo, enquanto especialista em análise do comportamento aplicada. Para você contar mais para a gente o que é essa análise do comportamento aplicada, já sei que ela não se aplica só às pessoas com autismo, certo? Então, assim, como ela se aplica às pessoas autistas e também como ela pode ser aplicada fora desse âmbito? A análise de comportamento aplicada, basicamente, nós vamos olhar este comportamento do indivíduo, ver o que o cerca. Então, assim, o que faz esse comportamento ocorrer? Ou como é que a gente pode fazer esse comportamento ocorrer? Eu estava até brincando sobre redes sociais, né, que ela traz muito isso, da análise de comportamento aplicada, envolver a pessoa ali e reforçar esse comportamento da pessoa permanecer nessa rede social. Então, é justamente esse estudo que nós fazemos para ensinar ou reduzir comportamentos que não são tão interessantes para esse indivíduo. Por exemplo, eu vou voltar para os meus exemplos, porque eu, como pessoa autista,
eu tenho um grande problema de roer unha. Eu tô com umas unhas grandes aqui, mas eu tenho esse problema e não é raro. A ansiedade, a gente tem essa interface com outros transtornos, com outras questões também, que a gente pode falar em outro momento. Então, eu usei análise de comportamento aplicada para conseguir reduzir a mania de essa questão de roer unha. Então, eu fui vendo o que antecedia o meu comportamento a fazer isso e interrompendo. Mesma coisa, o meu filho ele tinha comportamentos autolesivos. Nós tivemos que estudar esse comportamento dele para reduzir. Então, usamos estratégias de análise de comportamento para ensinar outros comportamentos que são muito mais interessantes, favoráveis para a vida dele, relevantes. Então, ao invés dele se morder porque ele precisa de algo, que ele quer algo, então entramos com um treino de comunicação funcional, visto o repertório dele, né? Já que ele não consegue falar muito bem as palavras, expressar, então usamos gestos para que ele pudesse aprender essas habilidades, tudo usando análise de comportamento. Então, assim, aqui entre nós, né, agora com todos vocês, eu usei com meu marido, colega de trabalho, faço todas as estratégias. O objetivo é melhorar a qualidade de vida de todo mundo, né? Agora há pouco você falou uma coisa importante, que depende de autista para autista, né? Então, a gente sabe que existem níveis de autismo, alguns mais incapacitantes, outros menos, né? Queria que você comentasse sobre esses diferentes níveis de autismo e em que ponto eles podem atrapalhar a pessoa a desenvolver atividades do dia a dia ou não. Sim, claro. O DSM, como trouxe, né, o DSM-5, ele reuniu, dividiu essas duas categorias e também dividiu em níveis de suporte. O quão essa pessoa precisa de suporte para desempenhar a sua vida no dia a dia. Então, voltando, né, aos nossos exemplos, eu sou uma autista nível 1 de suporte. Isso quer dizer que eu preciso de menos suporte para fazer minhas habilidades, as coisas que eu necessito diariamente. Quer dizer que eu não preciso de suporte? Não, eu preciso, eu ainda tenho necessidade. O meu esposo é o meu grande suporte. Quem está aqui conosco, né, o nosso amigo Gustavo Tosi, me dando suporte para eu conseguir vir aqui. E várias outras questões também que eu necessito. O meu filho precisa de muito suporte. O meu filho ele precisa de suporte para tomar banho, para trocar roupa. Ele já é um menino de 6 anos. Já é esperado que ele consiga contar o que ele fez durante o dia, pedir coisas de forma fluida e eu necessito estar dando esse suporte. Então, nós temos esses 3 níveis de suporte. Nível 1, nível 2 e nível 3. Existe alguns profissionais que correlacionam muito isso com a comunicação também, né? Esses níveis de suporte. Então, basicamente, é isso. Você comentou agora sobre o nível do seu filho, que demanda mais suporte, né? Eu te pergunto como a comunidade em geral, a população, pode fazer para abraçar essa questão das pessoas com autismo e inseri-las mais no seu meio, né? Diminuindo, assim, preconceito, discriminação. Então, como as pessoas que estão nos assistindo agora na TV Senado podem fazer para, de certa forma, inserir pessoas autistas mais na comunidade? Basicamente, conhecer sobre o autismo, né? O autismo ele é um transtorno que vai interferir essa questão da comunicação. Muitas vezes alguns, né, vão precisar de mais apoio para se fazer entendido e para compreender certas coisas. Então, vamos lá para uma coisa simples, uma piada que você contou ou algo de duplo sentido que eu não tenho entendido. Às vezes você vai ter que repetir para mim, explicando o que você queria dizer. Então, no momento que você entende que eu sou autista e que eu não entendo muito bem certas questões de duplo sentido, a sua linguagem ela vai alterar. A forma que você vai falar comigo, ela vai mudar. E é justamente isso. Ser mais paciente. Paciente nessa questão de compreender essas peculiaridades. As questões sensoriais. Tem uns que o abraço vai ser muito aversivo, vai sentir dor
de dor física. Como nós trouxemos lá no início dessa entrevista, né? Que essas alterações neurológicas, elas são tão grandes que o toque para pode causar imensa dor. Então, você não vai ficar abraçando, você não vai pegar. Outro, questão de barulho. Alguns vão ser muito sensíveis a barulho, outros vão buscar esse barulho. No momento que você compreende isso, você já vai estar sendo mais inclusivo. É justamente isso, é entender o que o autismo, entender essas diversidades e respeitar essas peculiaridades. Por quê? É um cérebro diferente, é um cérebro que funciona na sua totalidade diferente. Por exemplo, um autista, as informações elas podem trafegar de forma tão rápida e acabar, às vezes, indo até para um caminho que não deveria ir. Vamos dizer o seguinte, eu sinto, eu vejo uma coisa, ou escuto uma música, isso acontece com alguns, enxerga cores, visualiza. Tem uma sinestesia, alguma coisa diferente relacionada a isso. Uhum. Então, por esse cérebro ser feito de forma, ele ter se desenvolvido de uma forma diferente, essas conexões, essas peculiaridades, vamos lá, por exemplo, para questões de sabor. Alguns vão conseguir sentir alguns sabores que a maioria das pessoas não conseguem. Porque, basicamente, sentir sabor é uma questão neurológica, né? Então, entendendo essa diversidade e vendo essas potencialidades de cada nós conseguimos fazer esse processo de inclusão. Agora, Daniela, qual que é a relação entre o autismo e outros transtornos, como o transtorno do sono, transtornos gastrointestinais e também epilepsia? Isso é ótimo, isso é uma ótima pergunta. O autismo é um dos transtornos mais comórbidos que nós temos. O que vem a ser isso? Ele tem uma interface muito grande com outros transtornos, várias outras questões genéticas, justamente pelas suas questões genéticas, né? Então, por exemplo, teve uma pesquisa que saiu em 2019, se eu bem me lembre, com 500 e tantas crianças, não lembro exatamente, entre 2 a 18 anos, 2 a 22 anos, uma coisa assim. E ela trouxe que 66% desses indivíduos diagnosticados autistas tinha outro transtorno associado. 81% tem TDAH, 42% TOD, transtornos de ansiedade também na faixa dos 40%, e assim vai toda essa interface por conta dessa base genética muito comum. O mesmo gene que se manifesta para o autismo, ele também se manifesta para o TDAH, para o TOD, para várias outras questões. Uhum. Epilepsia, 1 a cada 3 autistas pode ter uma crise epilética. Então, tem que ficar. Também na mesma grandeza, 1 a cada 3 autistas pode ter o transtorno da esquizofrenia, está no espectro da esquizofrenia. Então, entender essa correlação é muito importante. Uhum. O autismo, ele dificilmente, como você viu por essa pesquisa, né, dificilmente ele vai vir só. E essa pergunta ela é tão importante que você compreende que, assim, nem tudo está na conta do autismo. Nós estamos falando aqui, trazendo no autismo, e nem tudo está na conta do autismo. Entender, por exemplo, a questão do déficit de atenção correlacionado ao autismo é muito importante. Isso para o desenvolvimento da pessoa, porque às vezes ela é diagnosticada autista e aí ela tem uma outra questão associada que também tem que ser trabalhada. Às vezes pode até ter uma questão medicamentosa que pode ajudar, que é o caso do TDAH. Você trouxe a questão da epilepsia, você trouxe eu esqueci, perdão. Transtorno do sono. Transtorno do sono, que também é muito comum no autismo, muito comum por diversas questões, desde até da textura, dos tecidos da roupa, da cama que a gente muda na hora que a gente vai deitar, a luminosidade. E como falando, esse cérebro ele é diferente, a formação dele é diferente. Então, assim, a gente fecha os olhos, a permeabilidade dessa luz entrando ali, né, que vai direto
certas estruturas cerebrais, elas alteram, então essa percepção do ambiente também ela é alterada e com isso a pessoa não consegue ter tão bem esse ciclo do sono. Então, assim, entender essas interfaces para desenvolver as intervenções adequadas é essencial. Daniela, você comentou então que o autismo ele tem sim relação com outras doenças, outras síndromes, transtornos. E você também comentava há pouco que é importante para a pessoa autista ter suporte. E eu te pergunto, em termos de suporte governamental, quais os benefícios assistenciais existentes hoje para a pessoa autista? Precisamos ter muito mais. Um dos inícios desse período, né, vamos lá para o período escolar, começando lá na base da escola, é a adaptação escolar. A pessoa autista ela tem direito não só àquela adaptação direta daquele currículo escolar, mas de detalhes, tipo alimentação. Muitos, não é raro, você tem um autista que tem uma seletividade alimentar. Então, faz parte, sim, da adaptação escolar, uma alimentação adequada, o vestuário, como eu acabei de falar, né? Tem alguns que têm alguma sensibilidade com o vestuário e às vezes a escola fala, não pode ter um uniforme diferenciado. Sim, pode sim. Às vezes esse aluno ele vai ter que ter uma sala especial por certas condições, o barulho, o ruído da sala, por conta, enfim, né, uma sala de aula, a gente lembra na época da escola, né, o barulho que fazia dentro da sala de aula é muito grande, para alguns isso daí vai ser muito aversivo. Então, essas condições. Então, indo dessa parte escolar, questões de imposto, né, para compra de carro também, né, para concurso também, né, porque ele é equiparado à questão de deficiência, então, para concorrer a concursos públicos também, e diversos outros benefícios que auxiliam a pessoa autista. Para a gente encerrar, então, quais são os principais mitos sobre pessoas autistas? Que talvez muita gente que está nos assistindo agora na TV Senado possa pensar coisas equivocadas sobre esse público. Na sua opinião, quais os principais mitos e como desmistificá-los? Eu acho que hoje, infelizmente, a gente carrega historicamente vários mitos, né? Vamos lá para o primeiro, que a história da mãe. Infelizmente, ainda se divulga isso, da mãe geladeira, que é a mãe que não deu atenção para o seu filho, que isso daí já tem 50 anos que isso caiu, mas infelizmente isso ainda cai na mídia. E não tem nada a ver com isso, já entendemos que é genético e que não é essa relação. A questão que o autista, ele não tem interesse social, isso é um dos grandes mitos. Muitas vezes o que ele não consegue é justamente essa comunicação, ele não consegue ir para as outras camadas da amizade por conta desses déficits. E tendo o suporte necessário, então, entender que o autista, sim, ele quer ter essa reciprocidade, ele quer ter contato social. Eu acho que basicamente essa daí é a base, que o autista ele não vai conseguir desempenhar funções de trabalho, não vai conseguir alcançar certos cargos por ser autista. Então, derrubando esses estigmas, uma questão, por exemplo, eu conheci uma autista nível 2 médica. Então, ela com suporte, a mãe dando suporte, com atendente terapêutico sempre presente, ela conseguiu fazer medicina e atuar na área. Olha que quebra, nível 2 de suporte. Então, nós, tendo o suporte necessário, nós conseguimos quebrar essas barreiras, esses mitos. Muito obrigada. Daniela, muito obrigado pela sua participação aqui no Cidadania. E o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista e todos os nossos outros programas já estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv. Ou então pelo nosso canal no YouTube, aproveita e se inscreve lá, ativa o sininho para receber as notificações. Obrigado e até o próximo.